Olá, alunos do Colégio Força Máxima. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Fabiola, professora de Biologia, e hoje a gente vai ver o módulo 6 de Biologia 2. Fica ligado aí que esse assunto é super importante para o vestibular, tá? Então vamos lá. Nesse assunto a gente vai ver o ciclo biogeoquímico. O que é um ciclo biogeoquímico? A gente tem átomos, né, constituindo aí os seres vivos na natureza em geral. Esses átomos, eles circulam entre os seres vivos e o meio ambiente, o que também não tem vida. Esses elementos, quer dizer, desde a entrada dele e até a maneira como ele é devolvido para o ambiente, faz parte de um ciclo que envolve a vida e que envolve um elemento químico e que envolve o meio ambiente. Por isso, ele é um ciclo biogeoquímico. Vamos trazer aqui para uma ideia bem geralzona. Que elementos são esses? A gente vai ter o ciclo do oxigênio, do nitrogênio, do carbono, do fósforo, da água, do enxofre. Mas, enfim, seja qual for o ciclo, qual é a ideia básica, gente, que eu fiz aqui para você? Não importa o elemento que a gente esteja estudando. Se é um ciclo, eu preciso pensar em como esse elemento ele entra no ciclo. Então, ele está entrando aqui no ciclo, ele vai passar por onde? Esse elemento passará por etapas que envolvem organismos vivos e por etapas que envolvem o meio ambiente. E pode ser no ar, no solo, enfim. Posteriormente, esse elemento ele terá que ser devolvido à natureza. E aí sim, após dele ser devolvido, começa tudo de novo. Então vamos lá. Quando eu digo que ele entra no ciclo, vai ser a etapa de assimilação. Né? O termo que a gente usa é assimilação. E quando ele estiver lá saindo, sendo devolvido, ele terá que fazer a sua desassimilação e ser devolvido para o ambiente. Começando tudo novamente. Fez a devolução, entrou no ciclo, por onde vai passar e tudo se completa. Por isso é um ciclo. Vamos ver quais são os ciclos biogeoquímicos. A gente tem o ciclo da água, que é super fácil, é aquele que você estuda desde o ensino fundamental, a gente só vai acrescer algumas informações. O do oxigênio, tranquilaço também. O do ciclo do enxofre e do fósforo, eu não vou parar muito neles, vou falar muito rapidamente, porque eu já tenho que te dizer que praticamente não caem no vestibular. Agora, os dois que eu vou falar agora, você vai prestar toda a sua atenção, porque eles caem demais no vestibular. Será o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Então, vem comigo, vamos começar pelo ciclo do nitrogênio. Gente, comecei o ciclo, olha o nitrogênio aqui na forma de gás, o gás nitrogênio na atmosfera. Olha que a setinha roxa está mostrando ele entrando. Atenção, se tem uma parte desse ciclo que cai demais, ele é um ciclo que sempre cai no vestibular, e tem em especial uma parte dele que cai demais. Que parte dele é essa? É exatamente a primeira parte, gente, é a forma como o nitrogênio vai entrar no ciclo, que envolve a fixação. Como isso acontece? Como eu vou conseguir botar o nitrogênio no ciclo para ser aproveitado aqui, vai passar pelo solo, vai chegar em ser vivo? Como que eu consigo fazer isso a partir do gás nitrogênio? Aqui, se ligue com muita atenção. A gente tem plantas que são leguminosas. Elas têm uma característica. Na raiz delas existem bactérias fixadoras de nitrogênio. Quer dizer, são bactérias que são capazes de fixar o gás nitrogênio. Essas bactérias, elas vivem em associação mutualística. É um tipo de relação entre os seres vivos. São as bactérias rizóbio. Essas bactérias rizóbio vão fixar o N2, né, o gás nitrogênio.
A partir daí, agora que o gás nitrogênio foi fixado, a gente vai começar uma série de reações químicas. Lá no solo, para fazer o ciclo do nitrogênio, a gente vai ter sempre a presença, para realizar essas reações químicas, a presença de bactérias. Então, a coisa vai começar agora sempre pelas bactérias fixadoras do N2 no solo, e aí a gente vai começar a etapa de amonificação. Aí, na etapa de amonificação, a gente vai transformar o gás N2, o gás nitrogênio, em amônia. Por isso é a amonificação. A próxima etapa desse ciclo é a etapa de nitrificação. A etapa de nitrificação, ela é composta por duas subetapas, que é a nitrosação e a nitratação. A nitrosação, gente, é essa primeira aqui, ó. A amônia será convertida em nitrito através de bactérias nitrificantes, especificamente as nitrosomonas. Depois, fazendo ainda parte da etapa de nitrificação, nós teremos a nitratação, onde os nitritos, também através de bactérias, que são as nitrobacter, elas irão converter nitrito em nitrato. Agora, atenção quando a gente chega no nitrato. Ainda não, nesse ponto, vai ser um ponto de devolução para a atmosfera e também um ponto onde o nitrogênio será incorporado ao corpo, dos animais e vegetais. Por quê? As plantas, elas conseguem absorver nitrato. Então, um solo cheio de nitrato, ele é fundamental para o crescimento de vegetais. O vegetal vai assimilar, olha a palavra aqui, assimilação, ele vai assimilar esse nitrato. Agora o nitrogênio entrou na constituição do vegetal, lembrando que nitrogênio será para formar aminoácido, aminoácido forma proteína. Então, a gente vai ter aqui o nitrogênio entrando aqui no vegetal, nas plantas, e como que ele vai passar para o corpo de animais? Através daquele processo que a gente conhece como cadeia alimentar. Aqui o coelho representando o herbívoro, que vai comer essa planta. E os outros animais? Estão lá na cadeia, que será o consumidor secundário, o consumidor terciário. Então, o coelho aqui está representando um consumidor primário, em que ele consome aqui o vegetal. O consumidor secundário, terciário e assim sucessivamente, será passado através da cadeia alimentar o nitrogênio para o corpo dele. Agora, como que esse nitrogênio ele será devolvido, Então, vamos fixar agora aqui. O nitrogênio que está em plantas e animais terá que ser devolvido. Ele será primeiramente devolvido ao solo. De que maneira? Animais e plantas vão morrer e vão sofrer decomposição através de fungos e bactérias. A matéria será decomposta e aí formará amônia. E esse trechinho a gente já conhece. A amônia, através de bactérias, vai sofrer nitrificação. Primeiro nitrosação, amônia em nitrito, depois nitratação, amônia em nitrato. Agora voltamos para aquele ponto do nitrato. Quando eu volto para o nitrato, eu vejo que vai ser a parte como vegetais vão assimilar, mas aqui também será a parte onde uma porção desse nitrato, através de bactérias desnitrificantes, serão convertidas em gás nitrogênio e ele será devolvido à atmosfera. Finalmente, devolvemos o gás nitrogênio à atmosfera. Gente, diminuir a imagem para você, e aqui do lado está resumidinhas, estão resumidinhas as etapas. Então, vamos lá. A fixação biológica, onde envolve aqui o papel das leguminosas. Quem vai estar associada à raiz das leguminosas? Bactérias rizóbio. Elas vão converter nitrogênio em amônia.
Teremos a etapa de nitrificação, que é composta pela nitrosação e a nitratação. Na nitrificação, na etapa específica de nitrosação, a amônia, através das bactérias nitrosomonas, serão convertidas em nitrito. A nitratação, olha ela aqui, nitrito, através de bactérias Nitrobacter, serão convertidas em nitrato. E aí, Fabíola, como eu faço a devolução? Como vai virar novamente gás? Essa seta aqui. Ação de bactérias desnitrificantes, que são as pseudomonas, que vão converter nitrato em, novamente, gás nitrogênio. Beleza? Daqui o que é mais importante? Atenção para a nossa dica de vestibular. Atenção nesse ciclo que ele é fundamental. A etapa da fixação biológica do nitrogênio, que é a primeira, gente, aquela lá do início. Essa etapa, ela tem 2 pontos aí que o vestibular ama de paixão, que é te perguntar sobre a tal da relação ecológica das bactérias Rhizobium com as raízes das plantas leguminosas. É uma relação de mutualismo, ou seja, é bom para a leguminosa, porque ela terá nitrogênio, ela vai se beneficiar com o nitrogênio que essa bactéria vai propiciar. E para a bactéria também é muito bom, porque na raiz lá das leguminosas tem bastante carboidrato, então a bactéria também vai se beneficiar. Por isso que é uma relação de mutualismo, eles amam isso aqui. Ainda dentro dessa primeira parte, eles adoram pegar essa ideia da Rhizóbio com as leguminosas e a ideia de que o nitrato, ele vai ser a forma que vai nutrir, será assimilado pelos vegetais. Eu falei isso, que um solo rico em nutrientes para a planta, ele tem que ter, dentre outras coisas, ser rico em nitrato. Então, essa ideia, ela é usada muito no vestibular para trabalhar com aquela ideia, quando eles falam de rotação de culturas. Eles vão te perguntar assim, qual a vantagem da rotação de culturas? Quer dizer, o agricultor tem lá uma área para ser plantada e ele não planta sempre a mesma coisa. Ele vai alternar a plantação dele, sempre colocando nessa alternância algum tipo de leguminosa. Por quê? Porque ele vai plantar determinado vegetal que vai consumir o nitrato. O solo vai ficar pobre. Aí como é que ele faz? Como que ele vai fazer para poder tornar aquele solo nutritivo de novo, para que ele tenha uma ótima colheita de uma próxima vez? Ele planta ali algum tipo de leguminosa. Claro que ele vai colher essa leguminosa, vai ter também sua renda, mas qual a vantagem disso? 2 vantagens, ele não só tem a renda, ele vai colher essa leguminosa, só que essa etapa que ele colocou a leguminosa vai ajudar a colocar nitrato no solo, quer dizer, por isso que é adubação verde. Sem ele utilizar fertilizantes, ele vai estar usando a própria ideia de que as leguminosas conseguem aqui, essa imagem, associar bactérias à sua raiz e com isso tornar o solo rico em nitrato, que é fundamental na agricultura, é fundamental para as plantas. Beleza? Do ciclo do nitrogênio, eles amam essa parte, tá? Aí, gente, vem o ciclo do enxofre e o ciclo do fósforo. Eu coloquei ele já aqui porque está na ordem da tua apostila, mas eles são ciclos que praticamente nunca caem no vestibular. Então, a gente só vai trabalhar com a ideia básica, que é como ele entra e depois como ele é devolvido, ok? Então, vamos lá. Como é assimilado o enxofre? Ele vai ser assimilado, gente, através da quimiossíntese, quer dizer, bactérias que na ausência lá do oxigênio, elas conseguirão fazer um processo semelhante à fotossíntese. Só que olha o nome, é químio, é na ausência do oxigênio, na ausência de luz.
tá? Também, como ela está na ausência de luz, ela não vai conseguir fazer fotossíntese. E aí, Fabíola, o que vai acontecer agora? Ela vai usar a oxidação do enxofre, tá? Para produzir matéria orgânica. Então, para conseguir produzir matéria orgânica para aquele ambiente. E aí, como que é devolvido o enxofre ao meio ambiente? Ele é devolvido através de ácido, que é liberado aí, e através de gases, né? Que são liberados aí através dos vulcões e também através de queima de combustíveis fósseis. Inclusive, uma alta taxa de enxofre também causa algo que a gente conhece, dos fatores que causa ali um fator de poluição, tá, gente? Então, quando a gente aumenta enxofre também através da queima de combustíveis fósseis, também é um fator de poluição, beleza? E o ciclo do fósforo, que também quase não cai, a mesma ideia, como é que ele entra? Ele vai entrar através da água e solo. Então, ele vai entrar no corpo dos animais, porque os animais vão lá beber água, né? Terão contato lá com o solo. E aí, como que ele será devolvido? Muito simples, através das excreções dos animais e através da ação de bactérias fosfatizadoras. Gente, ciclo de enxofre e fósforo quase não cai. Vamos lá para o nosso ciclo da água, que é muito fácil. Ciclo da água é aquele, que você tem aqui a nossa água, o sol bateu ali, o que aconteceu? Evaporou. Evaporou, causou ali a condensação. O vapor da água ali condensou e agora o que vai acontecer? Vai acontecer a precipitação da água, ou sob a forma de chuva ou de neve, e ela vai infiltrar no solo novamente, vai gerar água, que vai voltar para cá, começa tudo de novo. Isso que a gente acabou de falar é o ciclo curto. Por quê? Porque você vai observar que não entrou ser vivo aqui nessa história. A gente só ciclou a água aqui, essa água que estava aqui nesse lago, ela evaporou, vapor, choveu, foi devolvida ao solo. Não entramos aqui com animais e vegetais. Então, a gente tem também o ciclo longo. No ciclo longo, a gente vai considerar também a participação dos seres vivos, animais e vegetais. Então, fixa aqui, nesta setinha. A água que agora está aqui no solo, essa água aqui, ela caiu no solo. Beleza. Ela fez bolsões de água, mas ela também está aqui no solo, né? Então, esse vegetal aqui, ele está incorporando água. Essas árvores aqui estão incorporando água no corpo delas, através da raiz. Aqui não tem o desenho de nenhum animal, mas o animal ele vem e bebe a água e incorpora a água no corpo dele. Então, o animal veio e bebeu água, a planta incorporou a água no seu corpo, absorvendo através da raiz. Animais e vegetais irão transpirar. Tanto animais quanto vegetais irão transpirar. No caso dos animais, eles ainda têm a eliminação pelo suor, que é a transpiração, e ainda pela urina, que também tem água. Agora, gente, vamos considerar a transpiração de animais e vegetais para formar também vapor de água, que através do calor vai formar vapor de água e vai condensar e posteriormente precipitar, ok? Então, o ciclo longo vai incluir a participação dos seres vivos. Você só tem que lembrar de botar animais e vegetais aí nessa ideia. Atenção agora no ciclo do carbono. Esse também cai demais. Muitas provas, principalmente do Enem, gente, pedem demais o ciclo do carbono, tá? O que acontece aqui no ciclo do carbono? A gente vai ter o CO2, que vai ser assimilado, etapa da assimilação. Assimilado por quem?
Pelos vegetais, através do processo de fotossíntese. Lembra lá da fotossíntese? O vegetal vai usar o CO2, ele vai assimilar o CO2 da atmosfera para combinar com a água e formar o quê? Oxigênio e glicose, formar alimento para o corpo dele. Agora, esse CO2 vai acontecer o quê? A gente vai ter a respiração das raízes e também teremos a respiração tanto de vegetais quanto de animais. Então, animais e vegetais, quando respiram, eles eliminam como resíduo o CO2 e devolvem CO2 para a atmosfera. Lembre-se que animais e vegetais morrem. Então, os organismos vivos serão decompostos e vários organismos do solo, também fazendo aí sua respiração, irão devolver o CO2 para a atmosfera. Não podemos deixar de lembrar também que a ação humana, como a queima de combustíveis fósseis, também faz com que a gente aumente, libere uma quantidade de CO2 para a atmosfera. Fabíola, o que cai bastante dessa ideia aí, né? Voltamos aqui, ó. Eles adoram colocar no ciclo do CO2, chamar atenção para essa parte de poluição, relacionar para essa ação humana que libera o CO2, aumentando a camada ali de CO2 na atmosfera e contribuindo, sendo hoje o principal gás que contribui para o superaquecimento global, tá? Então, eles adoram colocar isso aqui. E é claro, a ideia da primeira etapa, que é uma coisa que cai no vestibular, que é a fotossíntese. Eles sempre perguntam. A fotossíntese, tudo a ver com a primeira etapa do ciclo do carbono. Ela é a responsável pela assimilação, pela entrada do carbono no seu ciclo, né? Pela assimilação ali pelos vegetais. Ok, gente? Belezinha? Então, vamos lá. Claro que o vegetal assimilou o carbono. Fabíola, e agora como o elemento carbono vai passar para os animais? De novo, como o carbono vai passar para o corpo dos animais? Gente, cadeia alimentar, né? Então, o herbívoro vai comer o vegetal e aí você vai ter o consumidor secundário, terciário, e o carbono vai rodando ali o corpo dos animais, tá bom? E como ele é devolvido, respiração vegetal, respiração animal, né? Do vegetal inclui a respiração das raízes. Quando animais e vegetais morrem, no processo de decomposição, você também vai ter liberação de CO2. Além disso, a ação humana, se liga aí, vestibular pede muito nisso, contribuindo aí para esse aumento de CO2, que é o grande gás responsável pelo superaquecimento global. Nossa dica de vestibular. Ciclo do oxigênio é facinho, gente. Ele não tá ali na tua apostila, mas ele cai mais do que o do enxofre e do fósforo. E só resolvi colocar aqui para você lembrar dele, ó. A setinha diz o quê? Como ele vai ser consumido. Quem é que vai consumir o O2 atmosférico? Como que ele vai ser consumido? Como ele vai sair daqui? A combustão, né? A gente sabe que para gerar fogo, para gerar combustão, precisa da presença de O2, se consome oxigênio. Outra coisa também será a respiração, tanto de animais quanto de vegetais e outros seres vivos. Então, a respiração dos seres vivos, ele precisará, os que são aeróbios, precisarão usar aí o oxigênio atmosférico. Outra coisa que usa oxigênio atmosférico é a oxidação de metais. Agora, eu preciso saber como o O2 ele vai ser agora devolvido, gente. O oxigênio será devolvido à atmosfera pela fotossíntese. Como que eu aumento o oxigênio atmosférico? Pela própria fotossíntese, né? Então, na fotossíntese, a gente sabe que é aquele processo
que o vegetal vai captar ali CO2, combinar com água e vai liberar o que na atmosfera? O2. E a glicose, Fabíola, está aqui dentro do corpo do animal, tá? Incorporou aqui. Outra maneira de aumentar O2, liberar O2 na atmosfera, é a quebra da camada ali de ozônio. Quebrou o ozônio, ele vai ser quebrado e ele vai liberar também O2. Beleza? Facinho, gente. Muito bem. Vamos, então, terminando nossa aula aqui, que foi muito tranquila. Se você tiver que dar aquele foco bacana para o vestibular, volta principalmente ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, beleza? Tchau para vocês aí, alunos da terceira série. Espero ter podido ajudar aí para a gente estudar nessa nossa quarentena, tá? Um beijão aí para todos.